E aí, fui dormir um pouquinho, que meu voo era muito cedo. O Rafa foi conversar, nessa hora tava conversando com o Daniel, que já era um discípulo, já caminhava com ele. Tava tendo ali uma conversa com ele, tinha marcado. E aí, o Rafa falou pra ele, ó, vou almoçar ali, quer ir com a gente? Vamos. E aí passou, me pegou, falou, ó, tá bem, esse aqui é o Daniel e tal. E tava falando de uma história de fé. E falou, ó, conversa com ele aí, sentou a gente na mesa, pegou o telefone, falou, dá licença que eu vou atender o telefone. Aí saiu. E ficou o Daniel e eu na mesa. E eu nunca, em 27 anos, nunca tinha saído pra tomar um café com ninguém. Ia para os lugares, assim, às vezes as pessoas, ai, tem um irmão que é uma bênção. E eu falava, manda vir. Aí vinha o irmão, ai, paz, tudo bem, né? Como é que você tá? E eu falava, prazer, Tamiris. Mais alguma coisa? E assim, e aí, meu irmão? O que você quer da vida, né? Não, nada não. Então, espantava, eu realmente espantava os irmãos, assim. Muito certa daquilo que eu queria no Senhor, assim. Eu sempre, com 10 anos eu fiz essa oração. Senhor, um homem de Deus que seja meu. Só isso. Então, o que eu queria dizer com isso? Um homem, que eu não queria um menino. Um homem, quando eu me casar, eu quero que seja um homem. Alguém que eu não tenho nenhuma dificuldade de me submeter. Mas eu preciso confiar nessa liderança. Então eu falava pro Senhor, um homem de Deus. Porque eu falei, eu não vou me casar com alguém que não tem um relacionamento com o Senhor. Alguém que do tipo, meu, você não vai ler a Bíblia hoje, não? Ei, você não vai orar, não? Hoje em dia eu tenho que falar com meu marido assim, 11 horas da noite, amor, vamos deixar a Bíblia um pouquinho? É engraçado assim. Vamos deitar? Olha a hora, né? É um barato. Mas aí a gente sentado na mesa e ele começou a contar um pouco da história dele e tal. E no meio ali da história ele falou assim, cara, chegou nesse tempo da minha vida que eu descobri que eu mal consegui orar 4 horas por dia. E eu vim de um contexto, né? E eu vim de um contexto que, assim, eu era doida, fanática, crente demais, que vivia numa bolha gospel e tal. E eu, cara, mas isso pra mim é um relacionamento com Deus. Se Deus não mandar na minha vida, se eu não gasto tempo com Deus, eu vou gastar tempo com quem? Se eu não... que ideia é essa de eu evangelho que eu vou gastar tempo com Deus aqui? Não vou gastar tempo com Deus aqui e espero passar a eternidade com Ele. Não faz sentido. Então eu tinha meio essa crise. Eu era meio o bichinho estranho do grupo, sabe? E ali ele falou isso assim, como se fosse a maior naturalidade, assim, como se orar 4 horas por dia não fosse nada. E aí eu falei pro Espírito Santo dentro de mim, na hora eu falei assim, ô Espírito Santo, eu queria casar. Eu queria casar assim, com alguém que acha que orar 4 horas por dia é pouco. E aí o Espírito Santo falou pra mim na hora, por que não ele? Aí acabou, eu nem lembro mais o que ele falou depois, porque eu já tava assim, meu Deus do céu, esse homem é meu marido, não acredito. Como assim eu nem conheço? Jesus, eu nem conheço esse moço. Esse homem é meu marido, esse homem é meu marido, eu não acredito. No dia seguinte, fui tomar um café com uma amiga minha, Rebeca, e falei pra ela, Rebeca, olha, porque assim, tem muita coisa que Deus fala com a gente não fala pra ninguém, aí acontece, fala, eu sabia. Aí eu brinco que fica posfético, né? Não vale. Aí eu falei pra ela, Rebeca, eu vou te contar uma coisa que o Senhor falou comigo, pra você ser minha testemunha, só isso, só pra você saber, e não fala com ninguém, mas é só pra você saber. Ela, o que foi? Eu falei, é que Daniel é meu marido. Ela, que Daniel? O Vaz? Eu não sei sobre o nome dele. Eu não sei sobre o nome dele. E essa foi uma coisa, porque anos da minha vida o Senhor sempre falava, seu marido vai ser um Boaz. E eu pensava, meu Deus, será que é um homem mais velho? Sério, Senhor, meu Deus. Ok, o que o Senhor mandar vai estar bom, mas assim, queria não. E aí passou. Eu falei com a Rebeca, ela acho que pensou que ela tava meio doida, né? Mas me conhecia, uma amiga. E ela perguntou pra mim, mas Tamiris, se ele te chamar pra tomar um café? Porque ela me conhecia, né? Aí eu falei, eu vou. Aí eu vou casar com ele, aqui que é um café, né? Eu vou e tal. Passou o tempo, mas eu, assim, nunca acreditei em namoro. E aí, no dia seguinte, eu tava em oração e tal, e o Espírito Santo falou pra mim, você vai ficar aqui no Kansas e tal. Eu desci, falei com o pastor Rafael, eu falei, Rafa, você me recebe aqui mais uns dias só pra eu me organizar com o apartamento lá e tal? Ele falou, não, tranquilo. E eu tinha recebido uma oferta pra comprar um carro. E perguntei pra ele, Rafa, você tem alguém vendendo algum carro, assim, no valor tal, no máximo? Ele, eu tenho um carro aqui, se você quiser. Aí eu falei, legal. Ele, deixa só eu ligar aqui pro irmão, porque o carro não é meu. Deixa eu ligar pro irmão. Eu falei, na hora eu pensei, meu Deus, será que esse carro é do Daniel? Eu lembrei da palavra. Falei, que loucura. Ele ligou, colocou no Viva Voz e falou, ei, macho. Conheceu o Rafael, né? Ei, macho, como é que você tá? Não, eu tô aqui com a Tamiris e tal, vou passar o carro pra ela, pode ser? Pode. Não, Itamar, beleza. Eu falei, Itamar não é meu marido. Não, então tem uma coisa errada. Não, então eu não vou comprar esse carro, não tem uma coisa errada. E tal, no final da ligação ele fala assim, ei, só liga pro Daniel porque o carro é dele.
que tinha acontecido era que o Dani, no processo que ele estava largando tudo para conhecer o Senhor, e é uma outra história depois, de repente, ele conta, mas uma das coisas que o Senhor falou para ele foi para dar o carro. E ele tinha dado o carro, mas como era? Nunca passou no papel o nome para outra pessoa, mas deu o carro. Então o carro era dele. E eu choquei na hora, eu falei, meu Deus. E o Rafael viu, né? Ele falou, como assim? O que foi? Fala comigo. Eu, não, depois eu te falo, fala comigo. Eu falei, não, Rafael, eu tenho uma palavra de que o meu carro ia ser do meu marido, que nunca tinha feito sentido aquela palavra para mim, mas que o meu carro ia ser do meu marido. E ele deu uma risada e falou assim, já sabia. Eu deixei vocês dois na mesa porque eu senti que vocês tinham que se encontrar. E eu só tinha que fazer a ponte. Aí eu falei, amém. Ele falou, mas e aí? Se ele te chamava pra pedir pra namorar e tal, eu falei, vou falar que não. Aí, como assim? Eu falei, não, eu não acredito em namoro. A escritura me ensinou a ser uma noiva e uma esposa. Eu não sei se é outra coisa. Não vou saber se é uma namorada, mas se ele quiser casar comigo, eu falo que sim. Então, ficou assim. O tempo passou. O tempo passou, né? 6 dias se passaram. 6 horas. 6 dias se passaram e o Senhor falou tudo isso, uma eternidade. Né? E o Senhor falou com o Daniel, acordou ele 5 da manhã, numa segunda-feira, e começou a falar com ela, olha, o que você quer? Isso é o que eu tenho pra você. Se você quiser me seguir, essa aqui é sua esposa e tal. Mas o que você quer, né? O Daniel conta assim, ele se candidatou. Ele falou, Senhor, eu vou me candidatar pro cargo. Ele nem me conhecia, nem sabia quem eu era, nada. Eu também não sabia quem ele era. E aí, nesse dia, eu tinha saído para ir para IHOP, na casa de oração, e ele foi pro Rafa, na casa deles e tal. A Aline, o Dani conta que a Aline, esposa do Rafa, já chegou, né? O que você quer cada vez? Assim, já tomando bronca, né? E ele, cara, eu tava orando, Deus falou comigo, eu vou casar com ela. E o Rafa falou, até então não tinha dito nada, ninguém tinha falado nada com ninguém. E o Rafa falou pra ele, cara, ela não acredita em namoro. Ele falou, não tem problema, eu vou casar com ela, Deus falou comigo e tal. E aí, na hora, assim, foi muito bonitinho, porque a Aline tinha uma aliança que estava guardando pra filha, né? Pra dar pra filha, quando ela fosse casar, levantou e falou, Deus falou comigo, deu aliança de noivado pra ele. 12 dias pra frente, ou seja, entre a gente se conhecer e a gente noivar, foram 18 dias. Então, 12 dias pra frente desse dia, ele me pediu em casamento, no casamento da Rebeca, essa minha amiga, e do Mene. E 5 meses depois, nós nos casamos, no dia 19 de março, que era o último dia do inverno aqui dos Estados Unidos. E eu fiz 28 anos, dia 8 de abril. Uau. 23 dias depois. Meu Deus. Então, o que eu digo, por isso até falei pra você que nós temos cautela pra contar a nossa história, por isso que a gente não abre. Assim, tem muitos outros detalhes, acho que talvez a gente grave alguma coisa depois no nosso canal, mas por que a gente tem muita cautela? Porque as pessoas olham, elas dizem assim, nossa, em 18 dias vocês noivaram, namoraram, né? Noivaram e depois 5 meses depois casaram e tal, eu vou viver isso. O que as pessoas não querem enxergar é que eu passei 27 anos sem me comprometer com ninguém. O Daniel se consagra ao Senhor por muito tempo. No meio do caminho, ele teve um câncer. Eu passei diversas enfermidades, despejos, etc. O Senhor nos preparou. Nós passamos uma escola muito dura para estarmos prontos para o casamento. Então, não acredito que Deus vai fazer isso, não é lógico, não é do caráter de Deus. Pegar 2 meninos de 17 anos e falar, é você casa e pronto. Não. Então, por isso nossa prudência, nossa cautela para contar a nossa história, que a nossa história não começa em 18 dias. A nossa história tem 27 anos. Sim. Tem e eu acho que para mim, assim, a grande lição é que vale a pena, né? Vale a pena. Esperar para aquilo que Deus tem para você. Exatamente. E as pessoas diziam muito pra gente assim, olha, ainda mais que vocês se conhecem há pouco tempo, vocês vão sofrer o primeiro ano de casado, é o pior ano da vida de vocês. A gente fala, tá repreendido em nome de Jesus. Maldição. E assim, não aceito isso não. E a gente fala assim, eu nunca imaginei viver uma coisa assim. A bondade de Deus. Eu nunca imaginei que seria desse jeito. E é lindo, assim, a gente vê o testemunho das pessoas que a gente conhece, acabou de conhecer, e pessoas que a gente conhece há mais tempo, eles olham pra gente e dizem, eu consigo ver como Cristo e a igreja. Mas porque a gente se permitiu preparar pelo Senhor separadamente, sabe? Jesus está esperando para casar até hoje. Jesus está até hoje solteiro. As pessoas não pensam sobre isso, sabe? Eu acho isso impressionante. Mas tanto Jesus está preparado para casar, ele é perfeito, mas ele está preparando a sua noiva. Então, não é porque o tempo passou, já foram 2000 anos. Não é porque o tempo passou que agora a minha idade cronológica está dizendo quando eu vou casar.
Não é assim. Se Deus manda na minha vida, se Ele é o dono da minha vida, Ele é o Senhor da minha vida, Ele tanto tem que ter voz no emprego que eu vou tomar, nas decisões, como quando eu vou casar, sabe? E não é uma coisa do tipo, Senhor, e agora? Escolho tal profissão. Não é isso. Senhor, o Senhor aprova. É isso que o Senhor quer pra mim? A Bíblia diz que o homem faz planos, né? E o Senhor abençoa. Deus não abençoa o pensamento, Deus abençoa o plano. Então, você faz o plano. Apresenta o plano. E Deus abençoa o plano, ou não. E Ele vai dizer pra você, filho, eu tô nisso, ou não tô nisso. Davi falando, eu vou fazer um templo. Deus fala, não quero. Ao mesmo tempo Ele vai dizer, olha, seu filho vai fazer um templo pra mim. Então, é colocar a nossa vida inteira em submissão a Deus. Ele é o Senhor, né? Ele é o Senhor. E permitir o Espírito Santo ensinar a cada um o seu papel. Eu aprendi a ser uma esposa antes de me casar. Entende? Meu marido aprendeu a ser um marido antes de casar. Óbvio, tem coisas que a gente vai aprender na vivência. Mas, pelo menos o básico. Então, eu vejo pessoas que querem se casar, mas quer casar. Entende? Não quero mulheres que querem casar e depois que casam... Não, o marido não vai tomar conta da minha vida, não. Não vai dizer se eu posso, se eu não posso. Não, a vida é minha. Esse aqui é meu dinheiro e o dinheiro dele. Esse aqui é meu ministério e o ministério dele. Não funciona assim. Não. E casar é tornar-se literalmente. Então, eu creio que é isso. Se você não está pronto para morrer, não pode casar. Muito bom.